Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão aqui do concurso professores para o Espírito Santo. Deixa eu ver se eu não erro, o Espírito Santo, tá? Então, uma das questões era essa aí, a 51. Ele dava esse polinômio e queria saber, né, o número de raízes reais positivas, tá? Ele dizia que esse número era n e ele dava algumas afirmações. Bom, eu tive uma conversa longa hoje pela manhã aí com o professor Walter Tadeu, discutindo essa questão, tá? Sobre vários aspectos. Bom, quando eu olhei para essa questão, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: nas famosas relações de Girard, relações entre coeficientes e raízes. Veja bem, o termo independente aqui é menos 10. E o coeficiente de x10 é 5, né? Isso quer dizer o seguinte: o produto dessas raízes são 10, pelo teorema fundamental da álgebra. Se você tem um polinômio de grau n, nós vamos ter n raízes, que poderão ser reais ou complexas, tá? Aí nós não sabemos. E a gente sabe o seguinte, que quando o grau é par, a gente troca o coeficiente, né? Divide esse por esse e troca o sinal. Então o produto aqui das 10 raízes é 2. Bom, lógico que ali existe raízes. Eu não posso afirmar, não posso garantir. Mas possivelmente tem raízes que são reais e tem raízes que são complexas. E eu pensei da seguinte forma: ele quer n é o número de raízes reais positivas. Ora, eu pensei o seguinte: vamos supor que o número de raízes fosse negativas, fosse ímpar, tá? Eu não sei se é positivo. Eu não sei se é positivo ou negativo. Eu sei o seguinte: pega o segundo grau, por exemplo, a gente conserva C sobre A, né? Equação do segundo grau. Do terceiro grau, se eu mantive o segundo, o terceiro eu troco. É assim que eu guardo. Né? O quarto eu vou manter. O quinto eu vou trocar. Então, no décimo, eu vou manter. Né? Eu vou manter. Então, aqui é menos 2. Então, eu pensei assim, bom, eu tenho um produto de 10 valores aqui, tem que dar negativo. Ora, é claro que se eu tiver o número de raízes negativas sendo par, o que vai acontecer? O número de raízes positivas vai ter que ser ímpar. E aí, esse produto vai acabar sendo o quê? Vamos lembrar aqui o seguinte, ó. AX2 mais BX mais C igual a zero. Quem é o produto x1, x2 da raiz? É C sobre A. Se eu for para uma equação de terceiro grau, aí esse produto vai mudar. x1, x2, x3 vai ser menos D sobre A. Então eu guardo assim: se é par, eu mantenho.
Se é ímpar, eu troco. Então, como aqui é par, eu vou manter. Menos 10 dividido por 5, vai dar menos 2. Bom, aí voltando aqui. Se esse número, né, de raízes negativas for ímpar, for par, perdão, esse cara vai dar positivo. O número de questões de raízes positivos, esse produto acaba sendo par. Então não vai rolar. Não vai rolar. Certo? A pergunta dele é o número de raízes positivas, tá? Reais positivas. Ora, o que vai acontecer? Se esse número de raízes negativas for ímpar, aqui o produto, né, vai ser positivo. Foi assim que eu pensei. Tá? Se esse número de raízes negativas for ímpar, o número de raízes positivas, tá, pode ser par ou ímpar, que esse produto vai dar negativo. Certo? Porque o que garante se o produto é negativo? O que garante que o produto é negativo é a quantidade de fatores negativos que ele tem. Se ele tiver uma quantidade de fatores pares negativos, o produto vai ser positivo. Ponto. Né? Então é sinal que esse cara precisa ter uma quantidade ímpar de raízes negativas. Certo? Muito bem. Mas como são 10 raízes, e eu tenho uma quantidade de raízes negativas, 1, por exemplo, aqui teria que ser 9. Vai dar 10 raízes. Teria que ser ímpar também. Se eu tiver 3, aqui vai ter que ser 7. Só que aqui não vai influir. Opa, mas eu cheguei à conclusão que o número de raízes positivas tem que ser o quê? Ímpar. Beleza? E aí, pelas opções, ficaria claro que a única opção seria n igual a 1. Uma raiz, né? Uma raiz ímpar, uma raiz positiva, real positiva. Tá? Essa seria a resposta do problema. Mas aí me bateu uma dúvida, foi que eu conversei com o professor Walter. Me bateu uma dúvida. Qual foi a dúvida que me bateu? Me bateu o seguinte: bom, e se por exemplo, forem complexas, algumas forem complexas? Não vai ter problema, porque se algumas dessas raízes forem complexas, por exemplo, A mais BI, como os coeficientes são racionais, vai admitir a conjugada. Então, as complexas vão aparecer aos pares. Certo? Elas vão aparecer aos pares. Perfeito? Por quê? Você não consegue dizer se um número complexo é positivo ou negativo. Você não consegue dizer isso. Mas veja bem, se as raízes complexas aparecem aos pares, digamos que ela tenha duas raízes complexas. Uma tem que ser da forma A mais BI e a outra tem que ser da forma A menos BI. Na hora que eu multiplicar essas duas raízes, isso vai me dar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, B2 e 2.
E isso vai se transformar em A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, esse cara aqui, certamente ele é o quê? Positivo. Hã? Ele é positivo. Quer dizer, embora você não possa garantir que a raiz é positiva, né, ou negativa, o produto delas duas vai dar um valor positivo. Então você vai acabar podendo o quê? Desprezar. Certo? Então quais são as hipóteses que eu teria? Zero complexas. Aí as 10 teriam que ser reais. Eu posso ter duas complexas e 8 reais. Temos. As complexas aparecem o quê? Aos pares. Então, dentro desses 8 reais, eu tenho que ter uma quantidade ímpar de negativos para garantir lá que o produto é negativo. Eu posso ter 4 complexas, sempre os pares. E aí 6 serão reais. 6 complexas, 4 reais. 8 complexas, 2 reais. Agora, 10 complexas, o bicho pega, porque se forem 10 complexas, o produto 2 a 2 vai ser positivo e eu não vou conseguir ter um produto negativo. Então vai entrar em choque. Tá? Então, a minha dúvida ficou sanada a partir desse momento. A partir de que eu percebi que pode ter complexas ali, não tem problema, porque elas vão acontecer aos pares, e aí na hora que eu multiplico, vai dar um valor positivo. E aí você pode desprezar. Né? Muito bem. Então, no meu ponto de vista, o examinador, ele queria que você saísse por essa argumentação do teorema de relações de Girardi. Muito bem. Uma outra situação que depois eu fui perceber é a seguinte. Tá? Você tem aqui o P de zero, é fácil de você calcular. Porque P de zero vai anular aqui, vai anular aqui, vai anular aqui, vai anular, vai dar menos 10. P de zero. Então, P de zero é menos 10, digamos. Está aqui, né? Menos 10. O P de 1 é fácil também de se calcular. 5 e 8, 13, 17, 22, 25, 5, 13, 17, 22, 25, 26, menos 10, 16. Tá? Então, nesse intervalo 0, 1, você tem um valor que dá menos 10 e tem um outro valor que dá 16. Olha, o que significa isso? Significa o seguinte: se nesse intervalo 0, 1, você tem um valor que dá menos 10 e o outro que dá 1, é lógico que a curva representativa desse polinômio, ela corta o eixo x. Esse é o chamado teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano. Não sei se escreve com 1 ou 2 N's, tá? Então, se P de 0 é negativo e P de 1 é positivo, na 16, ela tem que cortar o eixo. Então, em algum lugar aqui, ela corta o eixo. Se ela corta o eixo, esse cara é raiz. E aí você vai ter raiz real. Então, você tem uma raiz real e positiva. Está no 0, 1. Percebeu? Para cá, repare, para x maior que 2, eu acho que era até isso que ele queria que fizesse. Para x maior que 2, o que vai acontecer? Não interessa nem analisar. Para x maior que 2, esse cara sempre vai crescer.
né? Sempre vai crescer. Então isso vai continuar ocorrendo. Percebeu? Aí você vai dizer, pô, e para x negativo? Né? Para valores negativos aqui. Bom, para valores negativos, eu não teria como afirmar, né, se ela corta a mais ou não. Né? Porque eu poderia ela subir, fazer algum outro tipo de situação. Tá? Mas aí está claro, então, que a gente tem, realmente, de fato, tem uma raiz aqui, que o mestre lá calculou, deu 0,8 alguma coisa, valor aproximado, nesse intervalo 0,1. As outras 8 ele fez lá numa coisa, realmente, as outras 8 aí são complexas, tá? São complexas. Beleza? Então, essa questão, eu acredito que ele queria que saísse por aqui. Agora, o mestre Walter, ele aplicou um teorema que eu nem lembrava também, fui pesquisar lá. Como esse polinômio ele é decrescente em relação às potências de x, 10, 7, 6, 5, 3, né? 2, 1, né? 0. Então as potências são decrescentes e ele só tem uma mudança de sinal. Isso significa que ele só tem uma raiz real positiva. Tá? Esse teorema é conhecido, meu Deus, eu acho que é o teorema de Descartes. Ele até comenta isso lá, ele coloca na solução dele. E eu só encontrei esse teorema no livro peruano, e assim mesmo não tem a demonstração, está lá jogado. Quer dizer, se tivesse duas mudanças, você teria duas raízes reais positivas. Mas eu acho que ele não queria esse grau de sofisticação. Eu acho que ele queria era realmente as relações de Girard. Tá bom? Gente, deixa lá suas críticas, sugestões. Um abraço, até o próximo vídeo.